Pessoal, nós vamos para o último painel do dia, a última conversa do dia, que é ReFi Conference Latam, Finanças Regenerativas. Quero chamar ao palco a Rafaela Romano e o João Valente. Por favor, Rafaela, João, venham ao palco. Acertei o João, né? Tá bom, tá certo. E o Pedro Bruder. Ih, tá Breder aqui, Bruder. Legal, Pedro. Bem-vindos, palco é de vocês. Fica todo mundo com o microfone. Obrigada. Maravilha. Olha, por enquanto tem água. O croissant com chocolate a gente serve daqui a pouco. Tá bom? Obrigada. Bem-vindos, fiquem à vontade. Ótimo. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada por todos que se mantiveram aqui com a gente hoje. ReFi, né? Para quem não conhece, é um termo que está ganhando cada vez mais força dentro de cripto, né? Com essa perspectiva de que a regeneração pode ser considerada como uma categoria dentro dos movimentos de DeFi, né? Então, de finanças regenerativas. E acho que dentro da Impacta, né, que é a empresa em que eu trabalho hoje, a gente tem tentado fazer com que empresas de diferentes iniciativas se considerem ReFi, né? Então, hoje é super legal ter dois projetos que são muito diferentes, né? A gente tem o projeto de uma empresa que já tem uma amplitude, uma capilarização em diferentes setores, que se identifica também com ReFi, é uma empresa nativa de Web3, que se identifica como ReFi, né? Então, acho que isso mostra como a gente consegue agregar sobre o mesmo arcabouço diferentes empresas e iniciativas. E eu queria, enfim, pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, contarem os projetos de vocês. Eu peguei aqui algumas questões específicas que eu gostaria de discutir, mas, por favor, se apresentem e contem das iniciativas. Bom, boa noite aí aos heróis, né, que estão aí conosco, que estão até agora. Agradecemos demais por vocês estarem aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o João Valente, estou como diretor de ativos digitais do Grupo Ambipar, onde a gente tem grandes frentes para a valorização de resíduos dentro do grupo e resposta a emergências ambientais já de uma empresa, de uma multinacional brasileira de mais de 25 anos de existência. E um braço dessa companhia é o carbono, né? São as questões sobre geração do próprio carbono, geração de forma genuína, geração e a continuidade da gente tentar ajudar manter o nosso planeta da forma como a gente conhece. A Ambify, ela é uma forma da gente manter printado dentro dos pilares ESG toda essa vertente dentro da própria tecnologia, para a gente poder trazer o ReFi como uma forma de preservação, uma forma genuína de manter aí todos os nossos recursos naturais da forma como que a gente conhece. Em resumo, é bem por aí. Legal, obrigado. Boa noite aí. Obrigado a todos aí. Sou o Pedro. Eu faço parte da Borderless, né? É uma plataforma de ReFi que usa a potência das finanças descentralizadas, né, para gerar rendimento, e esse rendimento é repassado para iniciativas que buscam e atuam para alguma das metas da Agenda 2030. Então, a nossa plataforma permite que o dinheiro que está, de repente, parado ali, possa circular através dessas estratégias de DeFi, e aí, assim, ajudar essas iniciativas a se manterem, né? E é isso. A gente está bastante feliz aí de poder participar aqui do painel. Ótimo. Uma primeira pergunta para vocês, João, eu pensei em perguntas diferentes, tá? Para vocês, algumas coletivas, mas quando a gente entra no site de vocês,
vocês falam sobre a valorização dos resíduos, né? E acho que quando a gente está falando de carbono, é super interessante ver uma empresa com capital aberto entrar nesse setor, né? Mas o que eu gosto em Crypto Refi é pensar como a gente consegue usar as finanças descentralizadas para precificação de ativos naturais que não estão precificados ainda, né? E quando a gente está falando especificamente na questão dos resíduos, eu acho que é um desses casos, né? Assim, obviamente que alguns resíduos estão um pouco mais precificados do que os outros, então acho que vou começar com uma pergunta talvez não óbvia, não esperada, mas é se vocês têm pensado em alguma coisa relacionada à tokenização para a valorização e precificação do mercado de resíduos, já que vocês já têm, né, dentro de vocês esse slogan da questão dessa valorização desses ativos, e se sim, quem é o mercado-alvo, né? Porque sempre quando a gente fala de cripto tem que ter um comprador. Muitas vezes compradores são compradores que estão ali pelo movimento, mas quando a gente está falando dos recursos naturais, acho que a gente tem um potencial de ter um comprador mais definido. Eu queria que tu contasse se você tem algum pensamento, como vocês estão vendo, e mesmo se não em cripto, mas como acontece o processo de valorização da questão dos resíduos. Muito legal, muito obrigado. Parece até que foi combinado, né, as perguntas, mas imagina que toda a expertise do grupo, ele, por valorizar os resíduos, a gente tem grandes clientes, grandes potenciais, onde eles já têm alguma obrigação legal para poder fazer a destinação de resíduos de uma forma correta, né? Então, nós damos essa oportunidade dentro do core business, do grupo inteiro, para que esses resíduos, eles não vão para prejudicar o meio ambiente ou a natureza, que eles sejam realmente valorizados. E inicia, então, uma cadeia da economia circular, né, até chegar na precificação da valorização do resíduo. Então, essa forma de dar o destino correto para um produto ou fora da especificação da produção, ou mesmo um resíduo da cadeia de alimentos, ou da indústria papeleira, ou, enfim, qualquer outro tipo de resíduo que gere dentro de uma indústria ou de uma grande companhia, a expertise do próprio grupo, ele faz com que isso se transforme e volte para a cadeia, né? O pós-consumo volte para a cadeia do pré-consumo. A Ambify, ela veio, ou a expertise de tecnologia dentro das finanças regenerativas, ou mesmo das finanças descentralizadas, ela veio para poder contribuir nessa forma de voltar para a cadeia pré-consumo o mesmo resíduo do que veio do pós-consumo. Uma forma da gente precificar isso é ver qual que é o ganho marginal que a indústria leva em não levar isso para um aterro, por exemplo. Não gastar água, né, na reprodução. Exatamente, né? Ou a água na produção, ou então para poder conseguir valorizar tanto ou descartar, eu utilizo muito mais água do que o normal, né? Então, uma forma de precificar isso seria ver o ganho marginal e voltar isso para a cadeia pré-consumo. Isso vem sempre em benefício para a população. Vem como benefício para poder reduzir o preço do produto no final, como uma garrafinha d'água, por exemplo, né? Vem no final de toda a cadeia. O crédito de carbono, ou a própria Ambify como contribuição para o crédito de carbono, é justamente para diminuir esse impacto. Então, o propósito não é vender crédito de carbono. O propósito é incentivar a descarbonização, é incentivar a redução das emissões de carbono. E aí, o restante que faltar, aí compensa com a Ambify. Ótimo. Entende? Muito legal. E a pergunta para você, Pedro, se eu sou uma degenerada de cripto, que só quero saber de investimentos, quero saber do que está funcionando, quero que tu me convença de que a sua solução vale a pena para uma degenerada. Não. Eu acho que esse é um dos problemas da narrativa do cripto. A galera entra nesse universo sem entender a potência da tecnologia, mas já querendo ficar milionário em pouco tempo. Não é esse o objetivo da Borderless. A gente usa as ferramentas que oferecem esse high yield, né? Usa essas mesmas ferramentas que essa galera está usando, só que em vez de acumular riqueza, a ideia é circular, né? Que é o conceito do refi, né? De você utilizar essas estratégias, essas energias para fazer a coisa
ser um pouco mais distribuída e tudo mais. Então, no caso da Bobblers, para esse lado não vai rolar. Mas se você é uma degenerada, mas que ao mesmo tempo você também tem uma veia ativista, e você tem lá algum resíduo, um dust, né, no caso, nesse primeiro momento, de USDC na sua carteira, aí você pode colocar lá, durante esse período vai render e vai gerar financiamento para uma dessas metas que você tiver mais afinidade. E depois do período, se você quiser, você resgata. Se não, se é um dinheiro de resíduo, você deixa ele lá, porque ele vai estar eternamente rendendo ali para essas iniciativas vinculadas a essa temática. Mas o que eu gosto especificamente da solução de vocês é que, como degenerada que me entendo, eu acho incrível, porque assim, a gente está falando de pessoas que necessariamente estão interessadas até assim, nesse processo de interagir com todos os protocolos de rendimentos, com Wave, com Compound, né? E que você continua fazendo o que quer que seja com a sua vida degenerada e tá ali, ou se você quer simplesmente manter, porque não está dando para fazer nada agora, né? Mas que você consegue ter ali, no longo prazo, alguma coisa, né? E aí, uma pergunta para os dois. Nos últimos meses, principalmente depois de todos esses desdobramentos da guerra, eu acho que a gente viu muitas críticas ao SG, muitas críticas surgirem falando, sei lá, por exemplo, relacionado à greve dos caminhoneiros, né, falando assim, cara, tu quer então que as pessoas passem fome para a gente salvar o planeta, né? Foi exatamente esse discurso que a gente está vendo e é muitas vezes fazendo com que fazendeiros e quem alimenta o mundo se vire contra o ESG, que são os players talvez mais importantes para que a gente tenha conosco, né, nesse movimento. Eu queria que vocês contassem para mim um pouquinho, assim, essa é uma reflexão minha mesmo, né? Como que vocês absorvem a crítica que está sendo feita ao movimento de ESG, o que da crítica é válido e o que da crítica não é válido, né? Como a gente consegue lidar com todos esses problemas, né? E como a gente consegue solucionar, né? Acho que existem algumas vias, eu tenho os meus pensamentos, mas queria perguntar para vocês, assim, em relação a tudo que está acontecendo atualmente, o que se absorve, o que não se absorve, como vocês lidam com isso? Acho que o primeiro ponto, as críticas em geral, elas miram muito a questão ambiental. E isso vem, a gente até estava batendo um papo sobre isso agora há pouco, vem de onde essas narrativas foram construídas e as necessidades desses caras. Eu sou um ativista da educação. A minha vida é por esse caminho. Então, quando eu ouço as críticas, para mim elas não pegam, não colam, porque você só vai regenerar o ambiente se você tiver uma sociedade regenerada. E isso passa por educação, né? Não é apenas educação, mas essa é ali onde eu entrego minha energia com mais afinco e tudo mais, porque a minha maior aposta é por ali, né? E acho que é isso. Eu acho que a questão ambiental, ela é fácil de se jogar pedra, né? E é fácil também de você construir umas narrativas aí para combater. Mas vamos falar de social, de desenvolvimento humano. Quero ver essas pedras chegarem aqui, entendeu? Que é mais perto, né? Exatamente. A gente mais longe. Exatamente. Esse é o ponto. Pois é. Assim, eu acredito que quando a gente fala antes da gente falar das críticas, né? A agenda ESG, ela precisa ser entendida, né? Eu acredito que a gente precisa separar mesmo os pilares do ESG, que cada um tem uma frente, cada um tem uma ODS por trás, cada um tem alguma peculiaridade para poder se desenvolver. Então, nós estamos falando de um plano muito, muito maior, né? E aí eu concordo com o Pedro sobre a forma de aculturamento, a forma de educação ambiental, de entender primeiro o que é o environmental, o que é o social, o que é a governance, o que cada sigla segue, ou cada sigla prega, qual que é o propósito de cada sigla, né? E aí sim a gente começa a juntar, como nós estamos falando agora de ESG e a disseminação do termo ESG, a gente estava falando há 10 anos atrás, ou há 7 anos atrás, sobre criptoativo.
né? Antigamente era tudo criptomoeda. Antigamente era tudo Bitcoin. Agora existem, você vai lá no CoinMarketCap, tem 21 mil tokens, e acho que nesse tempo que a gente está falando aqui, surgiu mais uns 200, né? Então, essa forma da gente entender primeiro o que quer dizer isso, é uma forma da gente levar o conhecimento, levar a cultura, e isso traz um pouco mais de empatia, né? Não só das grandes empresas ou das grandes fazendas ou dos grandes meios de agricultura, né? Mas isso devolve para nós uma forma da gente entender qual que é a necessidade. Se a necessidade de conhecimento é sobre por que os caminhoneiros estão de greve, se a necessidade do entendimento é por que a gente usa tanto fertilizante, ou por que a gente usa um determinado meio de governança, sabe? Então, eu acredito, e isso está na agenda das grandes empresas, conforme a gente vai aumentando o aculturamento, né, essa educação ambiental, eu acredito que isso vai começando a se disseminar, né? Como hoje é muito mais simples a gente falar de criptoativo, né? Então é muito mais simples daqui a algum tempo, se a gente insistir nessa agenda, como já está nas indústrias, como já está nas empresas, à medida que a gente vai falando, até o tema crédito de carbono, que é algo tão complexo ainda, ele começa a se tornar simples. Então a gente primeiro precisa, na minha opinião, a gente precisa entender quais são as necessidades, e aí a gente enxerga quais são os caminhos. E até pegando um gancho, então, da sua questão, né, a minha pergunta é: como o blockchain cripto ajuda uma empresa de capital aberto que já opera em diferentes países e já tem uma amplitude de setores, assim, como vocês estão vendo que a tecnologia blockchain pode ajudar na operação de vocês? Isso é bem interessante, né? O primeiro passo lançado, né? Nós temos muitas coisas em desenvolvimento, sem dar muito spoiler, né? Mas o primeiro passo que a gente lançou em blockchain foi a Ambify, que foi uma forma da gente printar um utility token, de fato, um utility token de verdade, com toda a essência do utility token e com toda a essência ambiental, com todos os pilares do ESG printado nele, uma forma da gente entregar para todos os investidores em crédito carbono. Como é que você comprava crédito carbono antes? Não comprava, né? Como é que você compra hoje? Como é que você investe hoje em crédito carbono? Como é que você fazia a sua compensação da forma com que você vive dos seus hábitos antigamente? Não fazia, né? Então, um grande passo do grupo Ambipar, né, da empresa listada, realmente, eu costumo dizer que nós estamos virando um navio. Então, ele tem algumas peculiaridades para poder seguir, por ser uma empresa listada na Bolsa do Brasil, na Bolsa de Nova York. E aí, conforme a gente vai passando, a gente vai aprendendo junto com a regulação, junto com os desenvolvimentos. O blockchain, ele traz para nós uma transparência, desde o início, na Ambify, printado na Ambify, desde o início do sequestro do crédito de carbono, até a aposentadoria, quando se pede a compensação. Então, todas essas lacunas, todo esse lastro, ele é dado por conta da tecnologia blockchain. Toda a transparência do lastro é dado por conta da tecnologia blockchain. E é assim que a gente começou a usar. Obviamente que tem muita novidade aí ao longo desses próximos meses, né, para a gente poder falar mais. Aí a minha pergunta é em relação às novidades para vocês da Borderless, como uma empresa Web3 nativa, como vocês veem, existe alguma nova tecnologia que está pulsando para vocês, que vocês querem adicionar dentro da Borderless, assim, como a gente pensa no roadmap, o que a gente pode ver aí, em cripto é isso, né? Tu acorda e tem uma nova coisa, tu vai pensar, como eu vou fazer isso? O que a gente pode esperar aí em termos de inovação, próximos passos e desenvolvimento de roadmap? Acho que nova tecnologia imediatamente, assim, talvez esse novo protocolo do Ethereum, que vai permitir a emissão de bonds, isso foi uma coisa legal de decisão de modelagem do produto, que a gente, ela é muito maleável. Então a gente colocou algumas condições para ter uma plataforma que mitigue alguns riscos, mas ao mesmo tempo ela permite que você incorpore
outros tipos de ativos para gerar o rendimento, né? Então, esse novo protocolo que foi aprovado pode trazer outras estratégias que a gente pode incorporar no modelo. E eu acredito que isso como um todo, assim, para o universo descentralizado, realmente a gente conseguir incorporar interfaces que as pessoas nem saibam que elas estão lidando com uma rede descentralizada, ou uma blockchain, ou nada disso, né? Que isso seja um layer, né, uma camada ali que vai agregar imutabilidade, a rastreabilidade, a possibilidade de qualquer pessoa fazer como que fala? A auditoria, né, da coisa. Mas é isso, ela é um layer que ele não tem que ser percebido. A gente, né, como a gente incorporou a internet na nossa vida, né, é a mesma coisa. Então, acho que tecnologias que facilitem, né, essa questão de você transformar o dinheiro, por exemplo, real, em um ativo digital e vice-versa, né, o caminho contrário, de uma maneira fluida, que a pessoa nem perceba que ela está fazendo isso, é algo muito importante para o nosso modelo, que a ideia é que seja muito inclusivo, é uma plataforma global, então a gente tem que pensar não só em quem está aqui perto, mas também pessoal que está num vilarejo na Índia ou na África, enfim, em algum local. É isso, então. Legal. Estamos indo aqui para os nossos 10 minutos, mais ou menos, né? Mas uma última questão. Tem gente que odeia novos termos, tem gente que gosta. Eu sou das que gosta. Não quando é muito, mas eu gosto. E regen foi um dos termos que abriu a minha cabeça, né? Que é essa ideia de gen é quem é os degenerados dentro de cripto, quem está usando os protocolos mais malucos e querendo os maiores yields e apostando risco, né? Aceitando risco para isso. Regen é quem também faz isso, mas cujo objetivo é você criar alguma regeneração, seja regeneração climática, seja regeneração de uma comunidade, ou seja sua própria regeneração, como, por exemplo, os protocolos de Move to Earns, né? Que são jogos que te pagam para fazer seu exercício, que também é uma espécie de regeneração, né? E aí, só para todos saibam, né, o que é regens, e aí eu queria que vocês dessem um conselho para os potenciais regens que estão aqui hoje, assim, se vocês pudessem contar para eles ou dar algum conselho para eles da jornada, né, de ser um regen, qual seria um conselho para deixar para o pessoal aqui hoje? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Não dá para ser fácil, senão não vale a pena. Fala você primeiro que eu colo de você. Pois eu concordo com ele, né? Assim, eu não sei se eu tenho algum conselho para isso. Eu acho que no momento que nós estamos, quando a gente ouve falar em qualquer termo novo que ele traz para si, né, toda uma forma de você contribuir com algo, né, de você evoluir, eu acho que é uma boa ideia, né? Então, como eu vou voltar a falar um pouco das criptos, porque eu sou um old man de cripto, né? Então, um DJ old style. Pode ser. Então, da mesma forma com que a gente tentou evoluir esse mercado de criptoativo, até pelo próprio termo criptoativo, né, onde a gente tem segmentos dentro do criptoativo, como criptomoeda, stablecoins e tokens, por exemplo, isso foi uma evolução. Então, eu acredito que seja um DeFi, seja um ReFi, seja um DJ, seja o que for, se for para poder contribuir com toda a evolução tecnológica, que não tem mais como a gente voltar, né? Hoje, a gente está tão conectado que quando acaba a bateria do celular, acabou a minha bateria e não a bateria do meu celular, né? Então, da mesma forma, né, plagiando a frase de alguns filósofos. Então, eu acredito que quando você tem alguma forma de contribuir para poder evoluir o tema, evoluir o mercado, evoluir uma forma de cultura, evoluir uma forma tecnológica, fazer diferente, obtendo resultados diferentes, eu acredito que seja bom,
Então não é bem um conselho, é mais talvez um encaminhamento, é mais uma perspectiva, muito bem colocado. Legal, concordo. Não, mas eu acho que essa atitude de ser curioso, de experimentar, há um tempo atrás era mais difícil, porque todos os projetos estavam na rede Ethereum e o custo de transação é alto, então já tinha uma barreira, né, de entrada. Hoje você já tem outras alternativas de redes e alguns projetos de DeFi, né? A própria Borderless está na Polygon. E aí é possível você experimentar essas plataformas sem essa não é penalidade, mas enfim, sem ter que se machucar tanto, né? Dá para você experimentar com essa curiosidade dos degens as plataformas regenerativas com essa mesma curiosidade e tal, para ir começando a entender e perceber o que faz sentido para você e tudo mais. Acho que é isso, manter essa curiosidade ativa e pôr a mão na massa, não tem muito jeito. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, acho que a evolução disso se trata disso. Ótimo. Eu acho que a pergunta para mim de Regen é como a gente precifica os ativos e faz com que as coisas que têm mais valor para o mundo tenham um valor em dinheiro, né? Porque uma floresta, todo mundo sabe que tem valor. Qual é o preço dela? É uma nova discussão, né? Perfeito. Então, esse é um belo ponto. Essa é a minha pergunta de todos os dias. Como faço que as abelhas tenham valor? E a gente talvez o lance dos re-re, né? Conta o que é re-re. São os recursos regenerativos, e não só finanças. Podem ajudar a gente a encontrar aí algumas outras mecânicas possíveis para não ficar só sempre nessa coisa da precificação, porque o valor está aí, né? É o valor, né? É a questão do valor e preço. Destacar o valor do preço. Essa eu acho que é a chave. Né? O valor para algo em um momento, em algum lugar, ele é diferente. Cidade. A precificação, sim, em cada estágio, ele é uma precificação diferente. Então, separar o valor do preço, eu acho que é fundamental para a gente poder identificar quais são os potenciais. Temos a nossa pergunta para encerrar a palestra, então, gente. Qualquer, enfim, pessoa que tiver aí, eu acho, com questões, se quiserem deixar onde a galera conhece vocês, sabe um pouco mais, podem falar para o pessoal. Aqui no blockchain nós estamos com o stand lá da Ambify, a gente fica à disposição sempre para o que quiser. Ambify.com é o canal que vocês conseguem, qualquer um consegue falar com a gente, de qualquer jeito, e a gente responde, né? A gente responde todas, talvez não hoje, porque eu estou aqui, nem amanhã, porque eu também estou aqui, mas logo a gente vai responder, e tem todo um time de suporte lá pronto para poder atender a qualquer demanda que precisar. Ambify.com acho que é o caminho. No caso nosso, a gente não está com o stand aqui, mas borderless.money, aí lá tem as nossas redes e mesma coisa, sempre a gente vai estar ali para responder e tirar as dúvidas, e acho que isso é uma das coisas muito bacanas, assim, né? Eu aprendo muito todo dia, me relacionando com a galera desse universo, e acho que o mínimo que a gente pode fazer é dar continuidade a isso, né? É isso, gente. Obrigada. Sextamos todos. Sextamos? Hoje é sexta, né? Sextamos, então. Sextamos todos. Obrigada, muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigado.